A suspensão das linhas de crédito do Plano Safra 24-25 criou uma animosidade entre o Executivo, a bancada da agropecuária e os produtores rurais. De um lado, o governo alega que o congelamento dos recursos ocorre pela não aprovação do orçamento e, de outro, opositores citam irresponsabilidade fiscal. Para analisar o impacto político desse cenário, eu converso agora com o consultor de agronegócio da BMJ Consultores Associados, o Vitor Nogueira. Vitor, muito obrigado, uma boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João. Muito obrigado pela oportunidade. Espero contribuir com a discussão aqui. Vitor, como que você avalia a relação entre o governo federal e a bancada do agronegócio diante da suspensão do Plano Safra? Quero saber se há espaço para diálogo ou a gente está diante aí de um impasse político. Existe espaço para diálogo, sim, por causa da forma célere com que o ministro Haddad anunciou que já ia destinar esses 4 bilhões de reais para a retomada dos financiamentos. Porém, é mais um motivo de crise, né? A gente já sabe que o agro majoritariamente é opositor ao governo por causa de divergências políticas, históricas, ideológicas em várias pautas, né? Então, já é um setor que é desconfiado do governo do presidente Lula, e aí, quando acontece esse tipo de questão, já são levantadas várias críticas, né? Então, especialmente quando o governo fala que vai fazer o maior plano safra da história, mas quando chega mais para frente tem essas questões do orçamento, tem a questão da taxa de juros, né, da taxa Selic, e aí a suspensão desses empreendimentos aí gera essa desconfiança, gera essas críticas e todas essas mobilizações dos deputados e senadores. Vitor, você citou a atuação rápida do ministro Haddad, mas na sua opinião, essa crise toda recai mais sobre o Executivo ou o Congresso? Recai mais sobre o executivo, né? Justamente por causa que a gente tem visto recentemente todas essas discussões relacionadas à política fiscal do governo, à trajetória da dívida pública, né? À pressão inflacionária, né? Que leva à necessidade de modificações da taxa Selic para enfrentar justamente esse efeito inflacionário. E isso está muito associado à atuação do governo, né? Não é só o agro, né? Não é só esse setor que tem feito essas críticas. Então, quando o governo afirma que o que dificultou, o que levou a essa decisão do Tesouro Nacional a fazer essa suspensão, o Congresso reage e fala, não, a culpa não é nossa, né? Não é a questão do orçamento que fez o gasto que está sendo feito, né? O gasto necessário para a manutenção das linhas subsidiadas, isso é por causa da taxa Selic, que é, como eu falei, influenciada pela condução da política fiscal do governo, né? Então, acaba, de fato, caindo mais sobre o executivo. E aí, justamente por causa disso, antes mesmo de ter esse anúncio da medida provisória, o presidente da bancada, né, da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é o deputado Pedro Lupion, já tinha falado, responsabilidade leviano você culpar a não aprovação do orçamento por causa disso. Outros deputados, né, como Evair de Mello, Rodolfo Nogueira, Auro Ribeiro, já haviam apresentado requerimentos de informação solicitando ao Ministério da Fazenda e também ao TCU mais informações sobre essa questão, por que tomou essa decisão. Também foram publicados por outros deputados projetos de decreto legislativo para evitar essa suspensão, justamente por causa dos impactos, né, que seriam esperados por causa dessa suspensão. Então, os deputados, né, o Congresso como um todo, graças à atuação da bancada ruralista, demonstrou que estava querendo contrapor essa suspensão. Então, quando a gente vê quem que tentou evitar disso acontecer e quem talvez foi o responsável por ter feito essa questão, quem saiu perdendo nessa discussão foi o governo. Por isso que houve essa pressão de tentar se mobilizar o mais rápido possível, de falar, olha, a gente não vai suspender não, vamos liberar um crédito extraordinário aqui para que isso não aconteça. Agora, diante desse cenário que você está mostrando aqui para a gente, quais são as implicações políticas desse embate para as próximas negociações entre o governo e o setor agropecuário, especialmente em um ano marcado pela alta nos juros, né, e também com os custos de produção elevados para o produtor? Primeiro que uma notícia que circulou, que a gente ouviu falar, é que
eu não sei o quanto que tem credibilidade, eu não acho que seria bem por aí, é que existe a possibilidade dessa decisão ter sido tomada como uma forma de pressionar o Congresso a adiantar a votação do orçamento. Como a gente viu que a repercussão foi muito negativa e que o governo foi atrás de solucionar isso com essa medida provisória, a gente vê que se estava pensando em usar isso como instrumento de negociação, o governo não saiu muito bem nessa discussão, né? Tipo, ele precisou correr atrás de outra solução, então ele não tem muita capacidade de negociação nessa questão. Pelo contrário, eu diria que isso pode ser utilizado como instrumento de pressão mais para frente, tanto na negociação do orçamento que vai ser votado depois do Carnaval, quanto na criação do próximo Plano Safra, né? Já que a gente está, como você descreveu, numa taxa de juros alta, crescimento dos custos com aquisição de insumos, né, o gasto com custeio, né, necessidade de investimentos, todas essas questões vão tornar mais difícil a vida do executivo no Congresso, né, já que para aprovação o governo não tem maioria suficiente, ele precisa negociar para conseguir avançar com as suas pautas, e quando for estipular o próximo Plano Safra, isso também vai ser levado em consideração. Taxa de juros alta, o quanto que vai precisar ser alocado para subsidiar as linhas, o quanto que o setor vai realmente precisar para se financiar, para seguir nesse ciclo, e também os possíveis mecanismos que serão implementados para evitar que esse tipo de cancelamento não aconteça no ano que vem, né? Perfeito. Então, isso vai ter que o governo vai ter que lidar com essa questão, com certeza. Certamente o Canal Rural vai continuar acompanhando essas negociações. Eu conversei com o consultor de agronegócio da BMJ Consultores Associados, Vitor Nogueira. Vitor, muito obrigado pela participação aqui no Mercado e Companhia. Eu que agradeço pela oportunidade, eu estou sempre à disposição. Pode me chamar que eu venho. Um abraço.